O Via Justiça de hoje é sobre as propostas da AMAGES ao anteprojeto da nova Lei de Execução Penal. Nossos convidados, a juíza da Vara de Execução Penal de Patrocínio, Ana Régia Santos Chagas, e o coordenador da Defensoria Pública de Ribeirão das Neves, Herbert Soares Leite. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. As propostas da AMAGES para a nova LEP já foram finalizadas e estão impressas neste livro, que analisa a necessidade de mudanças na atual Lei de Execução Penal no Brasil. Doutora Ana Régia, por que a AMAGES decidiu criar uma comissão para examinar o anteprojeto da nova LEP? Por que mudar a Lei de Execução Penal em vigor? A AMAGES é consciente da necessidade de aprimorar a Lei de Execução Penal e auxiliar com a experiência dos magistrados ao legislador, né, lá no Congresso Nacional. Então a AMAGES resolveu instituir essa comissão para analisar e avaliar o projeto de reforma da Lei de Execução Penal que atualmente tramita no Senado Federal. Doutor Herbert, por que mudar a Lei de Execução Penal? Na verdade, a Lei de Execução Penal, há muito ela precisava de ser atualizada. As propostas da AMAGES e a própria Lei de Execução Penal, as próprias alterações propostas, são necessárias para possibilitar a ressocialização efetiva do sentenciado. Doutora Ana, como que foi a constituição da comissão? Quanto tempo durou o trabalho? Qual será o peso do substitutivo da AMAGES nas discussões sobre o tema no Congresso? A constituição da comissão, ela se deu através de uma portaria que foi publicada pela presidência da AMAGES e a comissão teve um prazo de 60 dias para a realização e para o término dos trabalhos. A comissão é formada por 7 juízes que atuam na execução penal no estado de Minas Gerais e o peso desse substitutivo ao projeto, nós esperamos que isso sirva como debate, né, fomento ao debate no Congresso Nacional e para que a Lei de Execução Penal ela seja também aprimorada no sentido de melhorar a gestão, principalmente a gestão carcerária do país. Doutor Herbert, por que a sociedade deve debater e participar da elaboração da nova LEP? Na verdade, nem só a sociedade. A sociedade civil organizada, todas as instituições da República, como o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e a própria AMAGES. É necessário isso, tendo em vista que a execução penal é uma responsabilidade de todos do país, tanto do Poder Executivo, Legislativo, do Poder Judiciário e da sociedade civil. Em linhas gerais, doutora Ana Régia, qual é a síntese das propostas da AMAGES? O presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, o desembargador Herbert Carneiro, enfatiza na apresentação do livro que os presídios devem ser instituições sociais. Como conseguir isso? Os presídios atualmente no país, isso é fato, são verdadeiras masmorras medievais. Não conseguem exercer ali a função ressocializadora da pena, né? A pena ela tem a função de punir e ressocializar o indivíduo. E os presídios, as unidades prisionais hoje do país, elas não atendem a esse princípio da ressocialização. Então, uma das propostas da AMAGES e na verdade, a síntese desse substitutivo para que essa gestão carcerária ela seja melhorada, no sentido de fortalecer ainda mais o sistema para que o preso ele saia dali ressocializado. Vamos ver alguns artigos no livro da AMAGES. Superlotação carcerária, soltar é a solução. É um artigo de Eduardo Ferreira Costa, juiz da 2ª Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Brasília de Minas. Como que o senhor vê isso, doutor Herbert? Soltar é a solução para a superlotação carcerária? Eu concordo, em parte, com o que o juiz afirma no artigo. Eu entendo que soltar não é a solução para a superpopulação carcerária.
nós precisamos construir uma rede de atendimento, de assistência ao preso que vise não somente soltar, mas ressocializar, reeducar, reintegrar esse sentenciado à sociedade. Outro artigo, mutirão na execução penal, até quando, assinado por Evandro Canguçu Melo, que é o juiz da 2ª Vara Criminal e da Execução Penal de Sete Lagoas. Eu pergunto para a senhora, doutora Ana Régia, o mutirão é bom por um lado, mas parece não ser o caminho ideal, né? O mutirão, ele é bom no sentido de que ele favorece a diminuição da superpopulação carcerária e também atua naqueles casos em que os presos eles já estão ali aguardando por muito tempo a concessão de benefícios, os processos estão atrasados. Mas, em contrapartida, o mutirão ele implica no deslocamento de servidores, de magistrados, de material, de toda uma logística que é retirada de um local que precisa daquele pessoal e daquele material e colocada em outro local. Então, isso não pode se tornar uma praxe, né? Isso tem que ser identificado naqueles casos em que realmente é necessário a realização do mutirão, mas isso não pode se tornar uma prática ordinária. O juiz Tiago Counago Cabral escreveu sobre o agravo em execução penal e o projeto da LEP. Ele pergunta, não seria a hora de avançar? Por que essa colocação, doutor Herbert? Hoje em dia, o agravo em execução é o recurso base na execução penal. O grande problema desse recurso é que ele utiliza o mesmo prazo do recurso de distrito e o mesmo procedimento. E o que está demorando em torno de 1 ano para ser julgado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também do juiz Tiago Counago Cabral, outro artigo, superlotação versus progressão antecipada. O que dizer sobre isso, doutora Ana Régia? A progressão antecipada, pelo novo projeto de atualização e de reforma da Lei de Execução Penal, ela significa que assim que a unidade prisional atingir um nível de superlotação, aqueles presos que já se aproximam do direito aos benefícios, eles tenham esses benefícios antecipados. Isso de nenhuma forma favorece ao princípio da ressocialização. O preso no nosso sistema prisional comum, ele, como eu já disse, ele entra para o sistema e sai muitas vezes pior do que ele entrou ali dentro. E antecipar benefícios de maneira alguma significa melhorar a execução penal no país. A AMAGES defende a proibição do contingenciamento do fundo penitenciário. Quais têm sido os efeitos deste contingenciamento, doutor Herbert? Os principais efeitos do contingenciamento é a falta de liberação de recursos para serem investidos em execução penal, principalmente na construção de novos presídios e na possibilidade de reintegração e ressocialização do sentenciado. Dinheiro teria, então, para resolver a situação, doutora? Dinheiro tem, dinheiro sim. O fundo penitenciário, hoje tem um valor substancial que poderia ser destinado à construção e à reforma das unidades prisionais. Infelizmente, esse valor é contingenciado, né? Ele é postergado e não é destinado para o que deveria ser, que é a reforma e a construção de novas unidades prisionais. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. A Justiça e as propostas da AMAGES ao anteprojeto da nova Lei de Execução Penal. Participam do programa a juíza da Vara de Execução Penal de Patrocínio, Ana Régia Santos Chagas, e o coordenador da Defensoria Pública de Ribeirão das Neves, Herbert Soares Leite. Propostas para a nova LEP. As carceragens em delegacias de polícia serão extintas no prazo de 4 anos e um sistema informatizado deverá ser implantado no prazo de 1 ano da publicação da lei.
eu pergunto que sistema é este e por que extinguir as carceragens em delegacias? Primeiro para o senhor, por que extinguir as carceragens, doutor Herbert? A Polícia Civil não é o órgão mais adequado a gerenciar a execução no país. Justamente por isso, ela não poderia gerenciar ou cuidar desses presos, desses sentenciados dentro de uma carceragem da Polícia Civil. É mais interessante o governo do Estado assumir, por meio da Secretaria de Segurança, assumir a gestão desses sentenciados, como já é feito em Minas Gerais. Na verdade, a maioria das que a lei se refere aos outros estados, em que a carceragem da Polícia Civil ainda gerencia os sentenciados. E esse sistema informatizado, doutora Ana Régia, o que se pretende com ele? Esse sistema informatizado, ele visa a melhorar ainda mais a gestão da execução penal no país, né? As guias de execuções de pena serão recebidas por meio eletrônico, segundo a proposta de alteração da Lei de Execução Penal. E os presídios, as unidades prisionais, elas serão dotadas desse sistema informatizado que automaticamente acusará o recebimento da guia de execução penal, e a direção da unidade prisional ela terá formas, meios de estar atualizada com relação à movimentação dessa guia de execução penal, a proximidade ou não da obtenção de benefícios e até a data do término do cumprimento da pena do sentenciado. No caso da prisão civil, será admitida a prisão domiciliar. Isso é um avanço importante, doutor Herbert? É um avanço importante. Eu não vejo com bons olhos o devedor de alimentos ficar preso dentro de um presídio sem poder trabalhar para realizar o pagamento da pensão alimentícia para seus filhos. Propostas de alterações nas penitenciárias, construção de penitenciárias exclusivas para presos provisórios. É o caminho ideal, doutora Ana Régia? Há recursos para essas construções? Como eu já disse, o fundo penitenciário ele possui recursos para essas construções. É necessário que haja uma melhor gestão desse dinheiro para que ele seja efetivamente utilizado na construção desses presídios. O preso provisório, ele não pode ficar segregado em conjunto com o preso definitivo, com o condenado já. Isso já existe, já tem determinação legal nesse sentido, só que infelizmente essa norma ela não é cumprida. Nós vemos aí em várias unidades prisionais no país os presos provisórios cumprindo segregados nas mesmas celas em que os presos já condenados definitivos. Isso é pernicioso, isso não favorece a ressocialização e piora ainda mais a situação do sistema prisional. Propostas sobre as celas. Os condenados serão alojados em celas com capacidade de até 2 pessoas. Pergunto para o senhor, doutor Herbert, o Brasil com mais de 500 mil presos, dizem até que seriam até mais 700 mil, né? O senhor me confirma isso ou não, teria condições de ter esta situação de apenas 2 por cela, ou o senhor acha que esse artigo ficará só no papel? O estado de Minas Gerais hoje em dia tem quase 60 mil presos. E o Brasil, ele está com uma população carcerária de mais de 700 mil presos, com uma possibilidade de, em torno de 10 anos, chegar a mais de 1 milhão de presos. Eu vejo esse artigo na nova LEP como letra morta. Na verdade, o Brasil, é impossível o país construir um número de prisões, de celas, em que somente poderiam ficar 2 presos por cela. Agora, eu pergunto, lá em Neves, são quantos presos e qual a capacidade? Quantos presídios? Em Neves são 7 presídios e uma população carcerária de em torno de 20 mil presos. Quer dizer, 1/3, o senhor falou, dos presos mineiros estão lá. Exatamente, 1/3 na verdade, Neves é um dos maiores complexos prisionais da América Latina. A maioria dos presos de Minas estão dentro de Ribeirão das Neves. A capacidade dos presídios de Neves é muito inferior ao número de presos que tem dentro dos presídios de Ribeirão das Neves. Então... Está com 20 mil, mas qual que é a capacidade aproximadamente? A capacidade é em torno de 4 mil presos.
Então, assim, a maioria dos presídios atualmente, na data de hoje, em Ribeirão das Neves, estão interditados e não é possível mais se alojar cidadãos privados da liberdade nos presídios de Ribeirão das Neves. Então não estão mandando os presos mais para Neves? Não estão mandando porque a maioria dos presídios estão interditados por meio de uma decisão judicial das últimas semanas. No entanto, quando você interdita um presídio no estado de Minas Gerais, um outro presídio próximo, ele vai superlotar com certeza, porque os presos serão enviados para aquele outro presídio. Tem reflexo para a senhora nos presídios de Patrocínio lá, doutora Ana Régia? Com certeza. Essa situação de Com Neves? certeza. Patrocínio hoje tem uma unidade prisional estadual, uma penitenciária, que abriga presos de várias regiões de todo o estado de Minas Gerais. E hoje nós estamos sentindo esse reflexo. A unidade tem capacidade para 680 presos, atualmente abriga mais de 1.110 presos. E isso há um reflexo muito importante porque esses presos que não podem mais ser, por exemplo, abrigados em Ribeirão das Neves ou em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, eles serão efetivamente encaminhados também para Patrocínio. O substitutivo da AMAGES prevê a revogação de vários artigos sobre casa do albergado, recolhimento domiciliar, centro de observação, hospital de custódia, tratamento psiquiátrico. Todos deixarão de existir, doutora Ana Régia? Com o tempo, essa é a intenção do legislador, que isso deixe de existir. Na verdade, as casas de albergado, elas já quase não existem mais. Pouquíssimas comarcas contam com casa de albergado. Hospitais psiquiátricos também, quando existem, não funcionam da forma que deveriam funcionar. E isso, então, é uma intenção do legislador, que seja extirpado esse tipo de casa de albergado e hospital de custódia, hospital psiquiátrico. Na verdade, as casas de albergado no Brasil praticamente nunca foram criadas. São pouquíssimas as casas de albergado, que era o sistema adequado para o regime aberto, que foram criadas. Então, a nova LEP, ela praticamente traduz a prática criminal no país. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e as propostas da AMAGES para a nova lei de execução penal no Brasil. Participando do programa, a juíza da Vara de Execuções Penais de Patrocínio, Ana Régia Santos Chagas, e o coordenador da Defensoria Pública de Ribeirão das Neves, Herbert Soares Leite. A proposta sobre assistência jurídica destaca o papel da Defensoria Pública e pede local apropriado ao atendimento do defensor nos estabelecimentos penais. Isso não acontece hoje, doutor Herbert? A maioria dos estabelecimentos penais do Brasil e também em Minas Gerais não tem salas adequadas para o atendimento da Defensoria Pública, o que dificulta muito a assistência jurídica ao sentenciado. Proposta na assistência material. O preso terá transporte até a residência em casos de saída e o egresso terá transporte até para outro estado. Doutora Ana Régia, isso não significa mordomia e um custo maior para o Estado? Eu não vejo nesse sentido de mordomia, não. Na verdade, é uma prática que já existe. A unidade prisional, por exemplo, de Patrocínio, ela fornece uma passagem para que o sentenciado se desloque até o seu domicílio, até a sua família, na cidade, no município onde residem seus familiares, para saídas temporárias. E depois, quando ele recebe algum benefício, por exemplo, livramento condicional ou regime aberto, progressão para o regime aberto, para que ele possa se deslocar até a sua cidade. Existe uma dificuldade muito grande, nós sabemos que o preso, o condenado, ele deixa a unidade prisional sem nada, sem dinheiro, sem condição nenhuma de se deslocar até o seu município. E, como eu já disse, no caso de Patrocínio, a unidade prisional abriga presos do estado todo. Por exemplo, Patrocínio situado no Alto Paranaíba recebe presos do norte de Minas. Não seria justo? Seria justo porque é uma distância muito grande e o preso ele não consegue se deslocar e, na verdade, ele acaba saindo da unidade prisional, permanecendo ali naquele município, sem dinheiro, sem condições de trabalho, sem nada e vai cometer novos crimes.
mais propostas para a nova LEP, criação do Fundo Penitenciário Estadual e do Fundo Rotativo dos Estabelecimentos Penais. Qual a importância dessas criações, doutor Herbert? A importância da criação dos fundos é justamente para possibilitar maiores recursos para a execução penal no Brasil, tanto para a construção de presídios quanto para a ressocialização do sentenciado. Não existe esse fundo hoje, estadual? Existe, mas a criação de novos fundos é importante para facilitar o acesso das unidades prisionais a maiores recursos. Doutora Ana Régia, o que serão as centrais municipais de alternativas penais? Eu pergunto para a senhora por que as prefeituras é que deverão implementar e regulamentar essas centrais. Isso vai ser bom para as prefeituras? O legislador, ele trouxe na reforma da Lei de Execução Penal a criação dessas centrais de alternativas penais, de cumprimento de alternativas penais. Na verdade, as penas alternativas hoje no Brasil, elas são praticamente letra morta. O juiz ele fixa as penas alternativas que serão cumpridas, que deverão ser cumpridas pelos condenados, mas, na verdade, há uma sensação grande de impunidade porque essas penas não são, o cumprimento dessas penas não é fiscalizado. Então, o legislador ele trouxe essa responsabilidade para o município que, na verdade, aquela comunidade, aquele município que abriga aqueles condenados a essas prestações alternativas. Então, essas centrais, elas vêm nesse sentido, para que essas prestações sejam realmente efetivadas, sejam cumpridas e fiscalizadas. Há uma dificuldade grande, a gente sabe, no sentido de que os municípios, às vezes, eles não têm valores para suportar essas criações dessas centrais, mas é uma alternativa que traz aí benefícios para a própria comunidade. Como que a Defensoria vê essa questão, doutor Herbert? A Defensoria vê com bons olhos. É essencial uma central para fiscalização de penas alternativas. Agora, doutora Ana Régia, essas centrais serão por município, por comarca ou regionais administradas pelo Executivo? Existe a previsão de criação de centrais regionais e estaduais, além das municipais. Das municipais. Isso, a lei ela traz essa previsão de criação de centrais regionais e estaduais para gerenciar e gerir essas centrais também municipais. Então, é toda uma rede, todo um sistema que trabalha em conjunto. Nós temos uma experiência muito boa em Patrocínio, que já existe em funcionamento uma central de alternativas penais. Essa central ela nos auxilia na fiscalização do cumprimento dessas penas alternativas, suspensão condicional do processo e até do livramento condicional. Como que deverão ser as centrais estaduais de vagas, mandados e alvarás? Como que é hoje? Esse é um problema central da execução penal no Brasil. Hoje em dia, nós temos uma burocratização muito grande após a expedição do alvará de soltura até a liberação desse sentenciado. Às vezes, a comunicação, tanto do Poder Judiciário até o estabelecimento prisional para a soltura daquele indivíduo, demora um tempo grande. E informatizando, uniformizando o procedimento, pode facilitar a liberação do sentenciado para não incorrer em excesso ou desvio de execução penal. Vamos partir agora para as considerações finais. Estamos chegando ao final do programa, começando pela senhora, doutora Ana Régia. Eu gostaria de agradecer ao presidente da nossa associação, desembargador Herbert Carneiro, pela oportunidade de participar dessa comissão. É um momento muito importante e a lei de execução penal ela precisa realmente ser aprimorada e para que a gestão carcerária no país torne melhor os resultados da ressocialização dos sentenciados e dos condenados. É isso que nós esperamos. Considerações finais do senhor, doutor Herbert? Eu agradeço novamente a oportunidade e espero que essa nova lei de execução penal seja efetivamente cumprida. Tendo em vista que a lei anterior, se tivesse sido efetivada, não precisaria estarmos alterando agora a lei de execução penal. Muito obrigado ao senhor e à senhora pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.